Começando mais um 3 vezes mais de estilo, dessa vez com a casa cheia. Olha que maravilhoso esse grupo de mulheres com o Kleber. Maravilhoso. Hoje a gente vai continuar uma pauta que a gente começou na semana passada, que era a pauta de moda ética, moda com propósito. Tudo começou quando a gente começou a discutir sobre os problemas dos crimes ambientais que estavam acontecendo. E claro, a gente trabalha com moda e sempre começa a se questionar o que eu estou fazendo, de que forma eu estou consumindo e de que forma eu tenho impacto nesses problemas ambientais ou não. E aí, claro, consumidores e marcas começam a refletir nesse ponto, tanto as marcas começam a pensar o que eu posso fazer, quanto os consumidores. Como eu sei o que eu estou consumindo? Como eu sei a procedência? Como eu sei se quem diz que é realmente é o que diz que é? E essas polêmicas nós vamos esclarecer e escurecer, porque esse termo é preconceituoso, nós não vamos mais usá-lo, desculpe. Nós vamos discutir aqui hoje com pessoas que vivem isso na vida real. E hoje a gente está aqui com as meninas da Cora, que prestam uma consultoria a empresas que querem ter esse posicionamento ético. Então a gente quer que vocês nos contem um pouco mais sobre quais essas medidas integradas com essa empresa para que tudo tenha uma coerência e um impacto positivo de dentro para fora. Perfeito. Obrigada. Feliz de estar aqui. Então, a gente justo pensa a sustentabilidade como um conceito transversal no negócio, né? Então, por isso a questão de trabalhar áreas integradas e não ficar só falando sobre sustentabilidade no nível de matérias-primas ou do processo produtivo, mas também entender as políticas internas da própria empresa e como ela comunica isso para o mundo. Então, por isso, produto, comunicação, cultura e gestão, né? Maravilhoso. Kleber, apresenta as meninas, que eu fui mal educada e não fiz esse papel nessa introdução do programa. Então, nossas convidadas hoje são a Laura, a Raquel e a Raíssa, que a Raíssa é da Herself, uma empresa que a Cora atende, né? E a Raíssa é a primeira empresa que tem calcinhas sustentáveis no país, é isso? Bem-vinda, Raíssa. Obrigada, um prazer enorme. E é isso aí, a gente veio desde 2017 co-criando e tentando solucionar então problemas reais e entendendo as reais necessidades das brasileiras para a questão da menstruação. Então, como revolucionar a maneira com que as mulheres lidam com a menstruação, pensando na questão da sustentabilidade, né, na questão do conforto e do bem-estar. Então, buscando ter coerência em todo o formato de produção e entregar algo que realmente solucionasse um problema real na vida das mulheres. E não criar um problema novo para ser solucionado, porque também acontece isso, né? A gente não tá criando um problema novo, né? Esse problema está na nossa vida, nós mulheres temos. É importante. E como funciona, meninas, vocês da Cora? Como funciona esse trabalho? Por exemplo, a Raíssa é uma empresa que, né, cresceu e floresceu e aí vocês participaram dessa parte de construção. Como funciona para empresas que talvez já tenham uma história? Vocês atendem só novas marcas que queiram começar esse processo desde lá da parte embrionária? Ou se eu sou uma marca, né, sou uma empresa grande, quero também ter esse viés. Vocês atendem também esse público? Como é feito também esse processo de construção desse trabalho? Bom, a gente acredita muito que existe de fato uma crise ambiental, que todo mundo é responsável por mudar suas atitudes e rever suas práticas, né? Então, quando chega alguém que está no início do negócio, a gente consegue pensar junto. A gente sempre fala que não é uma consultoria no sentido de dar uma orientação de alguém que conhece plenamente um assunto, mas sim de trabalhar junto e trazer visões diferentes, né, para um tema. Então, a ideia é que para quem começa, mas para também quem já tem uma trajetória de uma marca, que já tem um produto e que precisa fazer a transformação no meio da crise. E que esse, na verdade, é um momento super difícil que precisa, muitas vezes, de oxigenação. Então, acho que é aí que a gente entra e consegue trabalhar muito, trazendo outros insights, outros olhares para o que já está em construção, né? A gente sempre faz um paralelo com a própria caminhada, a jornada individual, né? Todo mundo está vivendo um processo de transformação e de tomada de consciência. As empresas são feitas de pessoas, então da mesma forma, estão na sua caminhada, na sua jornada, ampliando, né, suas atuações ou começando, ou engajando numa nova causa, mas todas elas em algum estágio podem se conectar com o seu propósito, enfim, e rever, né, realinhar essa trajetória. Algo que é importante é que muitas vezes as empresas vêm com uma questão específica, então, eu quero rever a minha comunicação porque eu já fiz algum ajuste no meu produto, mas ainda não comunico isso da forma clara, ainda não sou transparente. Ou, por outro lado, tem uma comunicação que fala sobre sustentabilidade, sobre mudança, mas a minha operação ainda tem muito a ser
revisto, né? Então, o que a gente fala da coerência é que juntos a gente consegue realmente ver cada ponto e ver onde é possível atuar. Então, muitas vezes é no produto, é pensar numa logística reversa, ou seja, como que a gente acaba essa operação depois que o produto já foi usado, para onde ele vai. Tudo pra gente é super importante e são fases que podem andar do início ao fim, né? Quando a gente pega uma marca do comecinho, do seu embrião, assim, mas também para quem já está no mercado e que sente a necessidade de transformação, porque são raras os momentos em que a gente consegue, de fato, começar com alguém super fresquinho, com a ideia lá do zero. Normalmente são empresas que estão revendo seu posicionamento e que estão sentindo na sua própria vida como pessoa, né, essa dificuldade de consumo demais, jogo coisa demais no mundo. Será que o que eu produzo é importante, é necessário, é significativo? Então são diferentes momentos, com diferentes propostas, né? Por isso que o trabalho contempla várias fases. Então é realmente possível que uma marca que já está há muitos anos no mercado, que já tem toda uma cadeia produtiva, um posicionamento, mude isso. Talvez uma marca que nunca falou em sustentabilidade, uma marca que nunca falou em consumo ético, consegue fazer isso de uma forma realmente verdadeira, que não seja só discurso. Ela consegue mudar toda essa parte por trás da marca. Eu aqui já, olha. É possível? Nossa, eu acredito muito, né? Se for algo genuíno, de fato. De novo, né? Que eu acabei de falar, as marcas são feitas de pessoas. E se tu tá fazendo um movimento que é de fato, né, uma verdade, se é uma vontade genuína, não tem porquê e tem como. É só estar realmente aberto para olhar para os seus processos e de repente abrir mão de algumas coisas, porque, né, a gente está falando aqui de marcas com propósito, de moda ética. Então a gente vai falar sobre não, né, o lucro não ser a primeira, né, o primeiro e maior ou único objetivo daquele negócio. Então, às vezes, preciso fazer escolhas que são de abrir mão, talvez de faturamento, ou de aumentar um pouco a complexidade de um processo produtivo, que na mentalidade, né, industrial, tradicional, linear e de capitalista, otimização de custos, enfim, minimizar tempo, enfim, isso tudo não converge, né? Então, se a pessoa quiser e tiver com essa mentalidade, ela tem que ter essa clareza que vai precisar fazer algumas escolhas. E é impressionante como isso mostra, né, o caminho todo da evolução, né, o caminho da evolução industrial. Antes era tudo muito artesanal, aí precisou ser tudo muito industrial e otimizar tempo e capitalismo e lucro. E agora chegou um ponto que a gente viu que a gente está tendo efeitos tão quase irreversíveis, né, no ambiente que a gente vive, que as marcas estão precisando parar e repensar em tudo, mesmo que precise abrir mão de lucro, quem sabe aí de toda uma estrutura de resultados. E aí, talvez seja legal escutar a própria Raíssa, que está aqui como representante do outro lado, né? Porque é uma marca que está com essa preocupação. Então, como que é? Eu acho que vale tu contar um pouco do princípio da tua empresa e como que começa o trabalho com essa preocupação, que é onde a Cora entra, né? Sim, perfeito. Acho que Hersapo já nasce com uma questão de negócios de impacto, né? Então, são negócios que buscam solucionar problemas reais, sejam eles sociais ou ecológicos. Então, poxa, existem inúmeros problemas. A gente pode, sim, pensar em construir novos negócios que vão, então, de fato, solucionar, a partir da moda ou a partir de serviços e outros produtos, dores reais, né? Então, assim, poxa, a questão da menstruação estava aí há muitos anos sem inovação. É algo que precisa ser solucionado e as soluções que estavam sendo ofertadas pelo mercado eram soluções poluentes, soluções que não atendiam a reais necessidades das mulheres, né, descartáveis, que geravam assaduras e alergias, descartáveis que colocavam a mulher, né, do lado a lado de produtos para continência urinária, para produtos para bebês. Então, poxa, onde a gente está colocando a mulher, né, nesse cenário? Algo que é tão presente no dia a dia das mulheres. Então, surgiu dentro de mulheres que são da engenharia. Então, como que a gente queria, de fato, tirar da teoria, aplicar na prática soluções reais, trazer, então, a ciência ir para esse lado, para esse olhar e pensar novos produtos. E com as meninas, a gente pôde pensar de que outra maneira a gente conseguiria trazer para o nosso produto algo que colocasse a menstruação em outro patamar. Então, acreditando que junto com a moda, a gente estaria construindo de fato um novo mercado que era mais coerente, que buscava colocar a menstruação e o papel da mulher em outro patamar, que não seria nem uma questão de higiene feminina e nem também somente uma questão de moda ou do mercado da confecção. É algo entre esses dois pontos e
contamos muito com o apoio das meninas para a gente pensar em, caramba, a moda tem um seu papel fundamental, né, nessa construção e nessa luta, assim, para levantar bandeiras, e a moda de fato, muito um manifesto, pode ser muito um instrumento de manifesto. Então, para continuar com o nosso discurso, que estava com o produto, mas atendendo uma questão muito mais técnica, mais funcional, a gente, caramba, vamos nos unir então para que as mulheres de fato consigam resolver um aspecto super do dia a dia, uma necessidade básica delas, mas que também podemos valorizar o bem-estar, a autoestima dessa mulher nos unindo com a moda, né? Então é uma moda tecnológica, uma moda sustentável para fazer sentido repensar a relação da mulher consigo mesma, com como ela se enxerga e com a sustentabilidade, seu impacto também. Isso é incrível, e a Herself acabou de lançar também as linhas das calcinhas de acordo com as tonalidades de pele. Então, foi além de necessidade, tecnologia, ambiente, mas também uma visão, assim, particular para a pessoa se sentir de fato representada e que, independente da sua tonalidade de pele, ela tá lá e o mercado tá olhando para ela. Isso é incrível. Fala um pouquinho mais dessa iniciativa. Perfeito, perfeito. Acho que a gente ficou 2 anos, na verdade, né, desde o financiamento coletivo, porque a Herself surgiu de um apoio de várias mulheres que, poxa, queremos ver esse tipo de produto aí, queremos poder viver a menstruação de outra maneira. Então, a gente tinha muito receio, de fato, de, poxa, não é uma questão de ter várias cores por ter, sabe? A gente quer, é algo funcional que tá aí para atender uma necessidade, né, e buscar mudar a relação da mulher com a menstruação. E, poxa, como vamos fazer esse movimento? Ele precisa ser mais uma bandeira, mais um questionamento que a gente quer trazer, e conversando com as meninas, a gente, caramba, o mercado da moda acaba excluindo exatamente toda uma população. A gente está falando de feminismo, quando a gente fala de feminismo, a gente está querendo levantar todas as bandeiras para que a transformação de fato exista. Então, poxa, será que não vamos lançar, e para um momento super importante para nós, de uma cor, não daria para lançar uma cor, né? Precisamos atender a todas as mulheres, como a gente sempre se propôs desde o início, a ter uma grade completa, o mais completa possível. Então, de que forma a gente poderia trazer cores, que era algo importante, que as pessoas questionavam, porque o preto acaba marcando embaixo de roupa branca, algumas pessoas que trabalham na sua profissão envolvem usar roupa branca, então precisaria ter uma outra cor. Qual cor seria? Caramba, podemos fazer um manifesto e questionar de novo o sistema, que fala de um nude sendo somente uma cor clara, e trazer a diversidade e representar todas mais uma vez, sabe? Então, para nós era muito um manifesto de novo. Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Porque quando a gente começou a falar, a gente não levantou esses pontos, assim, que é o fato das cores, do nude ser vários nudes, né? Dos tamanhos da Herself, né? Porque isso também a gente não comentou aqui, mas Eu uso Herself, ou seja, tem desde a menina que veste a mesma numeração da Gabi, que se incomoda de falar o seu tamanho, Gabi? 40, 38, 40, 42, depende da marca. E eu sou 52, 54. Tem pras duas, isso é muito importante. Não, e tem até para a primeira menstruação também, que é uma forma de trabalhar, né, com as meninas que estão passando pela primeira vez por essa situação, que todas nós sabemos que é diferente, que é uma surpresa na nossa vida. Que já está se iniciando nessa nova etapa, né, de ser mulher de uma forma muito mais consciente, né, porque eu tenho certeza que várias de vocês que nos assistem, talvez na sua primeira menstruação teve lá a conversa com a mãe, como é que usa isso daqui, e aí tem o que, né, e o que coloca, e o com a abinha. E, enfim, e agora as coisas podem ser muito mais descomplicadas, né? Com uma calcinha que depois tu lava e reusa. E no próximo mês tá lá de novo. Feito muito mais natural, né? Dentro da nossa rotina, que facilite e que busque essa questão da autoestima da mulher, né? Como a gente se sente, como, né, os produtos que existiam até então, esteticamente, como eles eram. Então a moda busca trazer isso, né? Poxa, trazer algo, um senso estético, para algo com propósito também, mudar a relação como um todo. Eu acho que é bem importante falar, quando a gente traz a sustentabilidade para a moda, que assim como acontece com as pessoas, também nas empresas, adotar essa prática, esse discurso, vai abrindo muitas portas de questionamento, né? Então, às vezes, é isso, uma marca que faz um produto, que tem uma tecnologia que atende a uma questão que é a menstruação, ela vai descobrindo que tem tantas outras questões e outras causas pelas quais a gente pode trabalhar e pelas quais a gente pode usar a moda como uma linguagem de transformação. Então, acho que a sustentabilidade é um modo de pensar hoje em dia, é algo muito complexo e que especialmente não tem uma resposta perfeita, né? Então,
dificilmente, ou diria, no momento ainda não existe uma resposta perfeita para nada, então adotamos a calcinha, por exemplo, como escolha pessoal, a gente ainda sabe que ainda gera um resíduo, a gente ainda tem que pensar para onde vai o tecido, o que a gente faz com isso depois. Como eu vou fazer esse descarte? A marca vai me ajudar, vai me orientar a fazer isso? É aquela conversa do ser o mais sustentável possível, né? Porque se a gente for pensar no purismo, o ser humano só de estar respirando aqui no planeta, a gente já está causando um impacto. Então, né, o quanto a gente tem isso, claro, não usar isso como uma justificativa para ficar numa zona de conforto, né? Mas usar como um drive mesmo de o que mais que eu posso fazer, o quanto mais sustentável eu posso ser, então, e questionando todas as frentes. E daí, nessa complexidade que a Raquel comentou, desde do aspecto ambiental, mas passando pelo social, pelo cultural, né, pelo econômico também. E aí é outro ponto, né, que a gente fala muito na consultoria com os clientes, de a gente conseguir dentro dos negócios ter equilíbrio entre enfim, pontos de atuação que parecem ser polaridades opostas, mas que não, que elas precisam estar sempre sendo equilibradas. O propósito e o negócio, então, né, a gente também fazer esse negócio ser economicamente sustentável e viável, mas também a questão da estética e da ética. Então, sempre, né, na balança, a gente pode trabalhar essas duas frentes, sim, e ser um negócio de impacto positivo. Ainda assim, dentro dessa pauta, acho que a gente também pode pensar a respeito de acessibilidade, né, na questão do custo de produção. Então, ter consciência do quão difícil já é, né, tu colocar um produto no mundo. Então, ter esse propósito ajuda também, né, tem uma solução, né, a oferecer um problema a resolver. Então, a empresa, quando ela está trabalhando no seu desenvolvimento de produto, né, quando está, enfim, abraçou os conceitos de sustentabilidade, está querendo levar, então, uma mensagem com propósito para o mundo, ela vai, provavelmente, trilhar caminhos que trazem para o mundo um produto um pouco mais caro do que a gente está acostumado a ver no mercado. Então, essa diferença, né, de preço e de valor, né, de o quanto custa para tu produzir de forma ética, mas ao mesmo tempo a empresa também tem que ter a responsabilidade de tornar esse produto acessível, porque, né, a gente está discutindo sustentabilidade no Brasil, com as nossas dificuldades econômicas e desigualdades. Então, se a gente está se preocupando em levar uma mensagem coerente, a gente também tem que ter essa missão de, beleza, vou trabalhar para tornar o produto mais acessível possível, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que discutir sustentabilidade na Europa, né? Que, tipo, a gente pode falar muito sobre focar na questão ecológica e de impacto ambiental, porque a gente já tem uma série de questões sociais resolvidas, né? Ou pelo menos um pouco mais igualitárias do que no Brasil. Então, vocês acreditam que a situação financeira do público brasileiro freia que algumas marcas tomem esse posicionamento mais ético, que vão trazer um preço maior na etiqueta? Torna a conversa um pouco mais complexa, né? Porque tu tem que ter esse equilíbrio mesmo, né? De conseguir manter um negócio sustentável economicamente ao longo da sua vida, mas também ter essa preocupação. Então, às vezes, o desafio fica grande demais. Mas aí, se tu tem um propósito bem claro, tu vale a pena lutar por ele. Exatamente. É ter essa clareza mesmo, que a Herself não vai pra casa. Eu acho só importante também lembrar que essa reformulação da moda num caminho mais ético, ela passa também por uma revisão do que é o nosso consumo. E aí, se estamos falando sobre crise ambiental, a produção e o consumo exacerbado ou por impulso, vai na contramão do que a gente acredita, né? Então, para as empresas, isso também é um discurso que às vezes leva tempo para ser absorvido, porque precisa passar por um reposicionamento de quais são os indicadores, então, que são importantes. Então, será que é vender muito, vender barato e vender muito, ou vender caro, mas ganhar muito dinheiro? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, porque no fim das contas, o que a gente quer é moda com propósito, com significado para quem investe, para que não seja mais necessário as pessoas comprarem no volume que elas compram e para que a gente consiga realmente vestir coisas que nos representam, que mostrem no que a gente acredita, mostrem as nossas causas, e não que a gente tenha uma moda feita simplesmente para preencher esses vazios que são vazios do desejo, do impulso do consumo, né? Então, acho que é uma reformulação muito grande no sentido de
talvez comprar menos. E isso para o mercado ainda é muito assustador. Total. Mas é algo sobre o qual a gente precisa falar, porque a gente não está diante de um cenário em que simplesmente produzir e fazer com que o público se encante por um público é suficiente, né? É necessário repensar, inclusive, a maneira como a gente lida com os bens que a gente traz para casa, que a gente traz para o armário. É uma questão de valores, né? Quais valores a gente está consumindo e está querendo que perpetuem na sociedade ou não. E acho que tu falou de indicadores, acho que é muito importante a gente que pensa muito em negócios de impactos socioambientais, que são a questão das métricas mesmo de impacto que precisam existir nessa construção desse modelo de negócio, e empresas que estão se reformulando também precisam pensar, porque acontece que, de fato, né, não é qualquer ação que vai ter um impacto positivo, seja ela social ou ambiental. Então, assim, de fato, a gente imergir nos sistemas onde a gente está querendo contribuir de uma maneira positiva para entender o real significado ou impacto disso. Porque são cadeias que estão envolvidas, né? A cadeia de produção anterior àquele produto, a cadeia de fornecimento, a cadeia de manutenção, né, desse produto ou do tempo de vida útil dele pós-consumo. Então, é uma responsabilidade do todo. E eu acho que, às vezes, na moda a gente tem muito, né, poxa, essa questão de querer fazer movimentos achando que nós sabemos, né, de como que vai ser o resultado e esse impacto, por aquela coisa, né, de fazer o bem que mal tem. Não, é necessário se olhar, porque nem sempre o impacto vem a longo prazo. É tão difícil a gente medir essas métricas de impacto mesmo, principalmente sociais, porque de fato eles se constroem a longo prazo, e o ambiental também. Então, assim, é extremamente importante se ter essa responsabilidade, porque existem inúmeros casos de que não deu certo, sabe? Então, poxa, tem exemplos, né, de comprar um e doar um outro. Poxa, para onde que tá indo essa doação, sabe? Qual é o impacto naquela comunidade? Lá pode existir uma fábrica lá que dependia de uma certa né, de uma fabricação local também. Então, o fato de doar de uma forma irresponsável, mesmo que possa estar desenvolvendo, achando que está contribuindo para o desenvolvimento, talvez a longo prazo isso esteja não contribuindo com a maneira que se imagina. Então, é essencial, assim, né, estar imerso naquele sistema. Eternamente criticando também. Exatamente. Né? Não dá para ficar na superfície. Exatamente. Não dá para ficar nas respostas prontas e nas soluções que parecem super práticas. Não, é desconstruir realmente um modelo de pensar. É complexo, e é por isso que existe uma consultoria para as empresas que querem ter esse posicionamento. E é por isso que a gente está aqui trazendo essa pauta, né? Na verdade, para tentar aproximar cada vez mais as pessoas e tentar também. E por isso que eu problematizo tanto, né? Que toda vez alguém fala, não, mas é que não. Porque a ideia é que a gente sempre questione todas as soluções rápidas, as práticas, as novidades, todas as coisas que surgem como a grande salvação do mundo, na verdade, elas podem realmente não estar sendo tão boas assim. E claro, como eu já disse várias vezes, o bom não é inimigo do ótimo. A gente, se puder não comer carne só na segunda, vai tentar não comer carne só na segunda. Você não precisa ser vegano de um dia para o outro, mas talvez depois, quem sabe. É verdade. Mas é isso, sempre tentar entender que cada ação causa um impacto. A menor, um impacto menor. E aí, conforme a gente vai agindo, né, e aí trazendo essa pauta, discutindo e levantando esses temas, de repente fazendo maiores reflexões e talvez mudanças também maiores. Que assim seja. E já causaram, né? Acho que já causaram um impacto muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho de vocês, porque poderia criar outras situações aí no mercado para tentar, talvez, crescer, prosperar, e foi obviamente num foco onde realmente havia uma carência, havia uma necessidade, né? E eu vendo como homem, olhando de fora, o mundo dos negócios, da moda, que efetivamente a maioria do consumo é feito por mulheres, poucas mulheres realmente têm voz e possibilidades de crescer, né? Então, que bom que vocês fizeram e que seja muito legal isso. E que vocês também, as meninas da consultoria, né, sigam prosperando e sigam ajudando mais e mais marcas para que possam também ter esse alerta, né? Ter alguém dentro de casa com essa lanterna, pontuando esses pontos e dizendo, olha melhor aqui, vai por esse caminho para que a gente consiga... Não chegar num ponto que uma empresa que trabalhe com sustentabilidade não entenda isso como um diferencial competitivo, né? Que isso seja a base, todas partam daí dessa referência. Esse é o modelo ideal e que a gente espera chegar.
E eu vou finalizar o programa de hoje como eu comecei o da semana passada. Moda é muito além de consumo, é expressão pessoal. Moda também é manifesto, é um protesto. Escolher o que você vai vestir pode ser um ato político. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Tenho certeza que o nosso papo enriqueceu muito quem está assistindo lá em casa também. Até a próxima, comentem aqui embaixo, digam o que acharam, sugiram pautas. A gente está sempre aberto, espero que vocês continuem com a gente aqui no programa. Semana que vem a gente está aqui com mais papo legal esperando por vocês. Até lá.